Bom dia. Bem, tem... Ok, tem cada vez menos. Talvez. Então, a tendência. Isso não é legal. Vamos ter uma aulinha de conjuntos, funções, relações. Quero começar. Tem um certo assuntinho que vai entrar tanto nessa parte quanto na parte de álgebra. Eu vou tentar não falar exatamente as mesmas coisas sobre esse assunto, mesmo que considero como se as disciplinas fossem realmente independentes completamente. Quero começar lembrando o que significa que uma f tem uma f de A para B. Eu quero lembrar o que significa que a f é injetiva e o que significa que a f é sobrejetiva. Ok, alguém vai me ajudar aqui? Para todos as linhas, obviamente no A. Eu vou escrever um segundo motivos que vão aparecer óbvios daqui a pouco. Eu vou escrever para todo A no Azão, para toda a linha no Azão. Ok, vou falar aqui. Se a f manda, se a f responde da mesma forma sobre tanto o A quanto a linha, isso só pode ser. Ok. E espero que lembramos que muitas vezes é bastante natural olhar a contrapositiva disso, mas essa foi a definição que a gente pegou. Sobrejetiva seria aqui também bijetiva. E essa foi nossa definição aqui. Qual foi nossa definição? Alguém falou para todo, alguém falou existe. Qual briga? Tem uma pessoa existindo e umas outras pessoas para todando. Quem ganhou aqui? Quem existe e não existe? Eu prefiro existir. Você prefere existir? Quem é feliz? Então, para todo. Sobrejetiva significa que todos os caras de B foram sobrepostos, certo? Não seria uma existe aqui, é para todo Bzinho. No Bzão existe um Azinho no Azão, tal que eu poderia escrever tal que o A vai para o B a partir da F. Está perfeita essa anotação, não tem erro nenhum. Se eu quero escrever isso como igualdade, eu vou escrever tal que o que é? F de A igual B. Ok? Bijetiva significou o que é? Sim, significou... Vou escrever isso aqui, por enquanto. Significou as duas de cima. Eu vou escrever duas coisas aqui e vocês vão falar se poderia usar alguma dessas. O que está onde para todo Bzinho no Bzão existe um único A no Bzão, tal que f de A igual B. E o que tal se eu trocar essas duas coisas aqui e falar, olha, para todo Azinho no Azão existe um único Bzinho no Bzão, tal que f de A igual B. Pensem um pouco, sem gritos. Eu vou dar uns 20 segundos para opinar sobre essas duas coisas que escrevi aqui. Opiniões, mãos. 1, 2, 3, 4, 5. Caio. A primeira parece válida. Parece válido o que significa? Que ela é realmente o que a gente quer com essa adjetivo. Eu estou falando que isso realmente é se somente se isso? Isso. Ok. A segunda? A segunda parece a univocidade de qualquer função. Quase isso. Por que só a univocidade?
A universidade diria que existe... existe único, sim, mas temos um para todo A lá. Então aqui não é só a universidade, é a totalidade também, porque tem um para todo A também. Então isso é apenas que a F é função. Então não faz sentido pensar que essa coisa precisa ter uma nova destacar. Funções que fazem isso, vamos chamar de tal coisa. Todas as funções fazem isso. Cuidado, é um erro comum pensar que, mas tem A, então existe um único B. Sim, é função. Função vai ter só uma única saída para nós. Aí a gente pode chamar de definição de função. Como é? Essa... Não exatamente. Tudo isso vai depender de o que a gente está considerando primitivo ou não, quais são nossos fundamentos e tudo mais. A gente vai chegar nessa parte de entender melhor o que significa fundamentos daqui umas semanas, nessa disciplina ainda. Então isso vai fazer mais sentido lá. Agora, no início dessa disciplina, a gente já vai conhecer relações e vamos ver, por exemplo, que podemos implementar funções como relações. Mas nunca vou falar, e não quero que ninguém saia aqui com essa impressão, que funções são um caso especial de relações. Podem ser implementadas como relações. Espero que a gente trabalhou tanto com essa ideia de implementar e especificar que o que eu estou falando não é tão alienígena aqui. Então, a partir então da especificação de função, essa coisa é trivialmente válida para qualquer função. Não quero falar exatamente o que é uma definição. Vou apagar tudo isso aí. Então, vou apagar essa coisa, ok? Passamos esse pequeno teste. Então, vou falar aqui que isso é injetiva e F é subjetiva também. Ok, agora, muitas vezes, trabalhando até agora nos exercícios, injetividade e subjetividade acabam sendo muito relacionadas coisas. Não quero falar exatamente duais. A gente não sabe exatamente o que significa dual até. Mas, elaborando um certo toque matemático, que seria bom elaborar um toque matemático em geral, se houver essa definição, a primeira, e eu quero adivinhar como seria a segunda definição, eu vou precisar dar uns, como é isso, arrepios, aperrear, certo? Em algum momento, então, se eu começar a ler essa tentativa, vamos ver que eu nunca ouvi falar a coisa subjetiva, eu só sei que tem uma relação meio íntima com a injetividade, e eu começo a ler a definição que vocês sugeriram. Aí, se eu ler até aqui, vou falar, ok, de boas. Essa começou com um cara no A, essa começa com um cara no B, no final das contas estou indo de F de A para B. Então, o que seria uma coisa natural para ver aqui? Para todo B, Bzinho, e uma coisa depois, vamos me preocupar de como seria isso. Aqui, no final das contas, tinha uma implicação. Aqui acabou sendo uma igualdade. Mudou muito essa coisa. E faz sentido pensar se a gente consegue achar outras caracterizações dos dois conceitos que temos aqui, que seriam, até na cara, até intencionalmente, bem óbvio que tem uma conexão bem íntima entre as duas. Porque se olhar essa coisa, vamos esquecer que eu sei esses nomes, vamos esquecer que trabalhamos muito com essas. Se você olhar isso e isso, parecem pouco não tem nada a ver. Abro uma parêntese, que é uma coisa para vocês pensarem, o porquê que essa motivação que eu estou falando aqui não é muito justa. Eu estou cobrando essa coisa, falar que ela não parece tão legal se olhar para isso, mas ela poderia, a pessoa que deu isso, poderia dar uma resposta boa sobre por que não foi tão simétrica a mudança que estou fazendo daqui para cá. E uma pergunta é tentar justificar isso. Ou seja, ok, realmente, se você começou assim e depois o para todo virou existe, não, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Você não está sendo muito simétrico nesse processo aqui. E outra coisa que talvez eu estava esperando ver, se eu soubesse que é uma coisa parecida, em vez de começar para todo A, talvez seria existe um A, ou talvez seria existe um B, mas de qualquer forma parecia razoável ver dois quantificadores e aqui uma coisa parecida. Mas o que eu estou falando é que existe uma resposta boa sobre o porquê que temos essa quebra aqui nessa simetria, mas vamos fingir que... Alguém tem uma resposta sobre isso? Tem duas mãos? Vamos fingir que não tem. E vamos todo mundo pensar nisso daqui a pouco.
ou talvez até a próxima aula. Mas o ponto aqui é que, mesmo assim, tem uma coisa estranha. Se a gente conseguir definir caracterizar esses conceitos de uma maneira mais uniforme, seria legal. E quero lembrar também para vocês que trabalhamos muito com essa ideia de raciocínio sem pontinhos, onde se alguém queria falar essas coisas sem pontinhos, aqui teria um problema, porque as nossas definições necessitam pontinhos. Quero decidir se uma função é injetiva, eu preciso olhar nos pontinhos. Eu preciso entrar no domínio, abrir o domínio, e em vez de ser essa coisa, eu preciso zoomar muito para virar essa coisa. E olhar o que acontece nesses pontinhos, aqui vários, para decidir se ela é injetiva ou subjetiva. Seria interessante se eu conseguir decidir se ela é injetiva ou subjetiva, uma função, sem a necessidade de entrar nessas florestas aqui e olhar nas árvores, olhando apenas nas florestas do meu mundo. Onde florestas aqui, essa metáfora que não pegou, são os conjuntos. Okay? Espero que faz sentido essa coisa. E normalmente eu não teria um spoiler grande. Esse semestre que estou lecionando isso, eu escolhi ter esse spoiler grande porque eu botei na prova que vocês escreveram no fim dos conjuntos de funções e relações 1. Uma coisa bem interessante que uns de vocês demonstraram, que era uma caracterização de injetiva, que eu vou escrever aqui, como era o início do enunciado, era mais ou menos assim, f de A para B. Era de A para B, alguém lembra? Era, ok. Injetiva. Se é somente se algo. E isso foi um teorema, ok? Não foi uma definição. E vamos redescobrir o que é esse algo e vamos ver se a gente consegue falar algo parecido sobre a subjetiva. Ok? Esse vai ser o ponto principal dessa aula. Antes de tudo, quero lembrar, já que não quero falar com pontos, eu preciso sair das florestas, olhar assim. Então, qual é a operação principal que eu tenho aqui quando olho dessa maneira? Composição, certo? Eu tenho funções. Eu estou olhando todas essas setinhas que estou desenhando aqui, então eu tenho composições. E sobre a composição, sabemos que ela é associativa. Qual outra lei que temos sobre composição? Temos uma operação tecnicamente aqui. Agora que eu saí nesse mundo, além das perguntas, se houver essa configuração assim, eu posso solicitar o quê? Carlos? Como é? Não, apenas uma? Uma específica, qual? Isso. Não sei se você chutou, tua cara parece que chutou, mas tudo bem. Essa seria golf. Certo? Então, a partir dessas coisas, eu tenho o direito de solicitar isso. Eu não quero chamar exatamente a bolinha uma operação entre setas, entre funções aqui, porque qual seria a bolinha fogo aqui? Nem tem. Okay? Então, não exatamente uma operação, mas para cada configuração de compatíveis funções, componíveis, uma palavra melhor, componíveis funções, eu posso solicitar a sua composição, ok? Mas tem mais uma coisa que eu consigo solicitar para cada florestinha aqui. O que é? Que eu posso considerar isso como se fosse uma operação também. Coisa importante, como é? Fala mais alto. Identidade, sim. Eu posso solicitar aqui, além dessa coisa, que assim que eu tenho FG, eu posso solicitar isso. Eu posso solicitar também qual é a identidade de cada desses bichinhos, certo? Então, tenho essa operação também, que eu posso escrever tanto assim ou assim. Então, eu posso solicitar aqui a identidade do B, posso solicitar aqui a identidade do C. E não estou falando absolutamente nada novo. A gente demonstrou duas leis sobre essas ferramentas que eu tenho. Ferramentas point free, certo? E espero que isso já está virando meio sinônimo de legais para vocês. Associativa, a gente demonstrou isso. Como a gente demonstrou a associatividade? Pontinhos, certo? Mas tudo bem. Posso esquecer agora os pontinhos, já foi demonstrado que essa coisa é associativa. É quando vai aparecer em qualquer raciocínio que eu vou ficar escrevendo coisas iguais com coisas, sei lá o quê, assim que vai aparecer uma expressão do tipo fog, bolinha H, e blá blá blá, eu tenho o direito de substituir, deixando o resto igual, substituir isso por
cuidado, vou enfatizar isso, já fiz, mas enfim, não é exatamente uma operação binária, ok? É assim que eu vou escrever que eu posso substituir isso por isso já deixa implícito que essa configuração aqui é realmente componível, ok? Ok. Mas se essa coisa, se essa subexpressão, se essa faz sentido, então essa faz sentido também e elas são iguais. Ok? E vice-versa. Não estou falando nada complicado, espero. Ok? Então sabemos que ela é associativa, uma grande lei sobre a composição. E qual uma outra lei que eu sei sobre a composição, que tem a ver com as identidades? Sim, tecnicamente que a identidade merece seu nome, só que cuidado também, porque aqui identidade também não posso falar da operação. Você quer uma operação, isso? Podemos pensar que é uma família de operações, e nesse caso eu ia indexar por 3 coisinhas que poderia escrever assim até. Então aqui tem uma família de operações, uma para cada escolha de conjunto A, conjunto B, conjunto C. E ela vai de onde para onde? Essa específica, então vai de onde para onde? Cuidado, essa agora específica não é mais uma família, é apenas uma operação. E ela pega, qual a aridade dela? Sim, ela é binária, ela pega 2 coisas, fornece uma coisa. Qual o domínio dela? Tecnicamente é de B para C, sim. E de que mais? De A para B, e ela fornece o que? A para C. A para C. Eu vou escrever assim, ok? Mas a gente concorda falar operação de composição, entendendo que todo o resto é implícito. Tenho várias tecnicamente. Quando eu falo associativa, eu estou querendo dizer que cada uma dessas é associativa na verdade, e a lei da identidades é a mesma coisa. Não tem uma identidade, tem uma identidade para cada conjuntinho, e ela merece o nome, ela comporta como identidade no lado certo de cada F que ela pode ficar. Como podemos traduzir tudo isso aqui? Seria... eu vou escrever assim, lei de associatividade. Leis. Associatividade, identidades. Então, tenho 2 leis aqui. E qual é essa segunda lei? Isaac falou com palavras no coração. O que eu vou precisar escrever aqui, então? Se eu quero... eu vou apagar daqui a pouco porque eu não quero ver os detalhes, mas fale os detalhes agora só para confirmar. Para toda coisa dessas, o que eu tenho? Um B composto com a F. Um B, por que você começou aqui? Composto com a F. Sim, mas não seria melhor começar com uma A? É porque vamos escrever as duas, vamos começar com a esquerda, certo? F composta com um A. Mas a F... Tá, eu gostei. Retiro. Um B composta com F? Igual a F, sim. Que é igual a F composta com A. F composta com um A. Faz sentido isso para todos? E rapidinho, para acordar, vamos considerar que essa é a primeira aula dessa disciplininha. Como posso ver isso como um diagrama comutativo? Qual seria a cara dele? Tá, depende. Vamos lá. Eu tenho praticamente uma A. Vamos começar com a coisa principal que eu tenho. F e B. Agora eu posso chegar na A a partir do próprio A, pegando só a identidade. E posso continuar aqui a partir da identidade também. Ficar onde? B. E o que falta aqui botar? Eu poderia, um segundo, aqui tem uma conjunção, certo? Tem 2 leis praticamente aqui. Poderia separar 2 leis, a fazer dois diagramas, a falar o que cada um comuta. Ou eu posso juntar os 2 aqui. Botar o que aqui? F e aqui? F. Agora, se eu falar que essa coisa comuta, significa o quê? Um segundo, qual é esse 1? É um A. Qual é esse 1? É um B. Então, se eu falar que essa coisa comuta, significa essa coisa aqui. Ok? Faz sentido? Ok? Ok, eu sei, vou me repetir bastante. Vamos ver a lei de associatividade também.
como um diagraminha comutativo, como ia ser aqui? Quantos conjuntos preciso? Quantos? Não. 4, preciso 3 funções componíveis. Então, para capturar a situação geral, eu vou precisar 3 deles. Vamos tentar desenhar assim, B, C, D. Aí, o que eu vou precisar botar aqui, essa seria F, essa seria G. Ou, para ficar melhor, depois vamos chamar ela de H. H, G, F. Qual a lei que quero descrever aqui? Aqui tenho uma funçãozinha. Qual funçãozinha é essa? Essa é a GOR, né? Aqui tenho uma funçãozinha. Qual é? FOG. Agora, se eu falar que essa coisa comuta, o que informação eu dei? Sim, cuidado. Se eu falar que esse, vamos lá. Se eu falar que esse triangulinho comuta, o que a gente ganhou na vida? Igual a Hog. O que é? Igual a Hog. Não, está confundindo a ordem aqui. Cuidado, Hog nem é definida aqui. A Hog seria, aplica a G depois a H, não tem essa coisa aqui. Então, se eu falar que isso comuta, eu falei o que é? Eu falei absolutamente nada. Okay? Porque o que eu ia ganhar é que essa composição é igual a isso, mas nessa seta eu já estou vendo que é a composição. Já sabia que Go é igual a Go, obviamente. Então, o que eu ganhar com essa comutatividade é que o Go é igual a Go. Ou seja, nada. Se eu falar esse triângulo comuta, também nada. Mas se eu falar que esse diagrama comuta, eu ganho isso sobre todos os caminhos que tem possíveis aqui. E tem agora um caminho, esse caminho para o D e esse caminho para o D. E a igualdade desses dois caminhos captura exatamente a associatividade que eu quero. Qual é, então, se eu falar que essa coisa comuta toda, que eu vou escrever assim, o que eu ganho mesmo? Vamos ver esse caminho aqui, esse aqui. Que eu não preciso isso no diagrama, ok? Por isso estou botando de outra cor. Esse é o FOGO. Não é? O FOGO. E outro é o FOGO. Esse, então, é igual ao FOGO. Que o meu plano era trocar de cor, esqueci de fazer isso, vou fazer isso agora. Ok, e aqui o azul é esse caminho. E o vermelho é esse caminho. Ok? Faz sentido? Sim. E agora com essa igualdade, a gente pode realmente falar, tipo, sem respirar, é fogo. Sim. A partir do momento que a gente perceber que é associativo, podemos falar fogo, sim. Cuidado. Então, vou apagar isso, já que entendemos o que significam essas coisas. Então, tenho uma maneira, saindo de uma floresta específica, mexendo com as árvores e tudo mais, vendo o mapa geral do meu mundo, eu posso fazer coisinhas, raciocinar, e ainda mais eu tenho leis que eu demonstrei para esse mundo, que são válidas. Eu fiz o trabalho de mostrar essas coisas como entrando sim nos pontinhos, beleza. Mas eu quero ver o que acontece se agora esquecer meu passado escuro da vida, que eu estava entrando e mexendo com pontinhos, é já considerar que essas coisas são dadas a partir de agora. Faz sentido isso? São teoremas, ok? Que demonstramos já na primeira parte. Ok. Agora, se eu ver o que acontece nesse mundo, onde eu valorizo os conjuntos para ser as funções para ser muitos cidadãos da primeira ordem, com todos os da primeira classe, e com todos os direitos e tudo mais,
As coisas que eu escrevi aqui eram assim, o F, operação que eu vou escrever temporariamente assim, é igual com o F, operação G, operação H. E as outras coisas que eu tinha lá, que é 1 operado com F igual a F, que é igual com F operado com 1. E eu estou pensando que todas essas coisas que escrevi aqui, F, G, H, são que tipo de coisas? Funções, sim. E essa operação é qual? Composição, ok. E faz sentido total que estou pensando isso, mas é meio inegável perceber que começa a ter bastante semelhanças com as coisas que eu fazia antigamente na minha vida, como se fosse uma multiplicação, como se fossem números. Essa lei é a identidade que já aprendemos sobre números, e a gente mexeu um pouco para quem está aplicando aqui o álgebra também. A identidade dos grupos que tinham a mesma identidade aqui, associatividade e tudo mais. Ok. Agora, onde que queremos chegar? Se houver essa coisa aqui, ok, primeiro detalhe é que normalmente quando a gente trabalha com uma operação bem conhecida qual é, a gente costuma nem escrever nada aqui e só botar lá F operado com G, depois operado com H, blá blá blá. Eu não fiz nada demais, só apaguei uns pontinhos, vocês vão me desculpar para isso. E eu quero olhar agora nessa coisa que eu quero aproximar, que seria a injetividade da função, o que significa a injetividade, e pensar que, peraí, se eu esquecer um pouco que tipo de coisa são meus bichos, parece que estou falando uma lei que eu conheço desde, pelo menos, FMC1, mas na verdade desde criança, espero. O que parece que está acontecendo aqui? Quero falar que isso é um caso especial de cancelamento para certos bichinhos. Mas tem um problema aqui para falar isso. A ideia seria, em vez de desistir assim que perceber esse problema, então eu gostaria de falar o que acontece aqui. Tenho F vezes A, vamos pensar que esses são números. Se eu tenho F vezes A igual a F vezes A linha, então o A igual a linha, desculpa, se eu tenho isso, eu vou querer fazer o quê? Cancelar os F's e concluir que o A foi igual à linha. Lembramos a lei de cancelamento dos números? Espero que sim. Não foi exatamente assim a lei de cancelamento dos números. O que faltou? Quê? Tem uma condição lá. Não era, ei, fique à vontade lá, cancela qualquer coisa, está de boas. Tinha uma condição aqui, estava dizendo que se o F, a F satisfaz essa coisa, se o número F não é zero, nesse caso, você pode cancelar pela esquerda, e já que a operação lá era comutativa, era pela direita também. Eu já posso esquecer a ideia de comutatividade aqui, porque a operação que estou pensando é não a aplicação, mas boa. Peraí, aqui a operação é a aplicação, certo? Mas, segure esse pensamento, daqui a pouco voltamos nele. Eu estou pensando como operação aqui a composição. Eu não tenho nenhuma chance de falar que ela é comutativa, não apenas pelo fato que talvez pode ser que o fog é diferente do golf, que isso já seria suficiente para falar que não é garantida comutativa. Mas o problema é até pior. Por que é até pior aqui? Pode ser até no type-error aqui, pode ser que essa coisa, apenas uma das coisas é definida. Se essa coisa é definida, não, isso talvez sequer definida, vice-versa. Ok? Então não é questão apenas de, opere nessa ordem, vai achar um valor, opere na outra ordem, você vai achar outro que pode ser realmente diferente. É que opera nessa ordem, você achou um valor, tente operar na outra ordem e vai explodir o programa, vai pegar type error. Não é que você vai pegar um valor diferente. Ok. Vamos lá. Voltando aqui. Então parece muito com cancelamento. E se eu perceber que na verdade não estou afirmando essa coisa para qualquer F, mas a ideia era apenas tentar capturar essa coisa para ser injetiva, talvez esse papel de não é zero o número, essa restrição que eu botei quando era número, eu falei, não, peraí, você pode fazer isso apenas para os números não zero? Agora que eu estou entrando num outro mundo, eu vou falar, você pode fazer isso também apenas para as Fs que são injetivas. Ok, faz sentido isso? Não estamos saindo aqui, porque aqui eu estava operando com composição. Que vá perceber um outro probleminha que tem aqui, que sequer me permite falar que essa é realmente uma operação.
Porque quando a gente fala operação, normalmente na nossa vida toda, e a gente vai continuar, isso não vai mudar, a operação é sempre que tipo de coisa? Pega um bocado de bichinhos, não sei quantos, 0, 1, 2, 3, pega quantos bichinhos, do mesmo tipo, a gente fala uma operação nos números, binária. O que significa isso? Você vai pegar dois números, você vai fornecer o quê? Um número. A gente usa, pelo menos a maneira que eu estou usando nesse momento a palavra operação é esse. Não é como sinônimo de função, que às vezes pode aparecer, porque função tem liberdade de pegar qualquer domínio que pode ser um produto de A cross B cross C, sei lá o que, e retornar qualquer outra coisa. Agora, quando eu falo uma operação num conjunto só, é meio implícito que ela tem uma certa idade que determina quantos membros desse conjunto ela vai pegar e, claramente, o codomínio dela é o próprio conjunto que estou falando. Se eu falar operação ternária nos naturais, significa que estou pensando nesse tipo de coisa. Não vai mudar o codomínio, vai ser naturais, porque eu falei operação nos naturais. Eu falei ternária, eu sei qual é o domínio, vai ser 3 cópias, 3, não cópias na verdade, 3 produtos de 3 naturais, conjunto dos naturais aqui. Estamos aqui com isso? Então, qual o problema com o que Val sugeriu lá? Mas, por enquanto, não tem nada melhor para sugerir. Ele falou que... Qual foi a operação que você pensou aqui? Aplicação, porque aqui, o que está escondido aqui? Uma aplicação. Eu posso destacar isso, usar uma notação temporária, vou usar o arroba aqui. Essa coisa aqui significa que pega F, aplica F no A, e essa coisa que você vai achar é igual ao F aplicado em outra coisa, numa linha. E se isso acontece, você pode falar que o A é igual à linha. Mas por que não posso considerar que essa coisa é uma operação em algum certo conjunto? É outro tipo de coisa. Essa é a função de A para B. E esse o quê? Um A. E essa coisa que está sendo retornada é o quê? Um B. Então, não faz sentido pensar que essa coisa é uma operação num certo conjunto. Eu posso pensar numa operação de uma maneira geral, uma maneira de definição mais como se fosse sinônimo de função, onde ela vai pegar uma função de A para B. Qual seria o tipo, vamos dizer, dessa? Já que a gente estudou bastante tipos na primeira unidade e no nosso passado, eu espero. Essa aqui, a arrobinha, pegaria que tipo de coisa? Pegaria o A para B. E pegaria também um A e ela retornaria um B. Faz sentido que mais ou menos esse é o tipo que eu estou pensando de aplicação? Ok, só que isso é válido para qualquer A e qualquer B. Então isso tecnicamente deveria ser, pelo mesmo motivo que eu decorei a composição lá, isso também poderia decorar assim. Qual é a aplicação de A para B? Essa coisa lá. Para qualquer dois conjuntos que você vai me dar, eu tenho uma ideia do que significa aplicação, só que não vale muito pensar que aqui quebra. Toda essa conexão que estou tentando fazer com o ensino médio fundamental, números, FMC1, sei lá o que esse é um problema para atingir, para recuperar, superar. É um problema que eu preciso resolver aqui. Porque não é uma operação assim de dois bichinhos que eu vou operar, eu vou cancelar, eu vou achar essa coisa aqui. Estamos entendendo mais ou menos qual é um conflito que tem aqui? Faz sentido? Faz, espero, ok. Eu quero abusar, e a gente vai abusar disso, e escrever apenas concatenação, ou até deixando aquele espacinho legal. E espero que pelo contexto vamos entender se estou falando de composição, ou se estou falando de multiplicação de números, ou se estou falando de aplicação aqui e tudo mais. Então, gostaria de lembrar para vocês qual foi a definição que a gente deu para a composição. A gente escreveu inicialmente assim, que a fog aplicada no x é igual a f de g de x. Mas se eu botar todas essas... aqui o espaço é realmente aplicação. Se eu desenhar até as aplicações, seria essa função aplicada no x é igual a f aplicada no g aplicado no x. Faz sentido o que eu fiz aqui? Ok. Mas, como falei, eu quero abusar muita coisa, deixar muita coisa implícita e inferível pelos tipos e tudo mais, é apenas escrever f de g de x igual f de
g de x. Inclusive, a gente até pronuncia assim a bolinha muitas vezes. Quando a gente fala f composição g, um nome natural para pronunciar isso é f de g. Vamos lembrar naquele primeiro exemplo que a gente viu de composições, que acho que era mãe e, sei lá, pai. Aí, qual seria a composição disso? Naturalmente, a gente vai falar que é o mãe de pai. Certo? Esse de é... Espero que faz sentido. Porque se você pegar aqui primeiro... Vamos lá. Se você quer... Na maneira que eu falei, seria mãe de pai. Certo? Então, qual seria o MOP aqui? Seria essa composição, que significa que primeiro foi aplicado o pai e depois a mãe. Mas como a gente chama isso na vida real? A mãe de pai de x, certo? Não faz sentido, então, essa ordem, eu espero. Então, isso posso pronunciar essa coisa. A f de g de x é igual a f de g de x. E essa coisa parece ser algo. O que parece ser? Associatividade. E agora, só para trollar um pouco vocês, associatividade de... Aplicação. Não, de. Ok? Faz sentido o que eu escrevi, não? Foi pouco trollagem, não foi muito. Não, eu estou sendo sério, não é muito trollagem isso. Por quê? Porque eu estou usando o de, dependendo do contexto, tanto para significar bolinha, é mãe de pai, essa função, e para chamar a aplicação, a gente usa a mesma palavra, de, certo? Então, praticamente, aqui está falando da associatividade de, ok, mudou talvez o que realmente significa o de aqui, do que significa aqui, e aqui também, tudo mais. Mas dá para pensar que isso é como se fosse uma associatividade, eu espero. Dúvidas até agora? Já tinham vamos lá com uma briga faz tempo ou não? Não, era mais tipo, já que a gente definiu isso como sendo um igual ao outro, não daria para a gente tirar esses parênteses no uso? Escrever só f de x? Onde? Aqui? Não aqui, quando a gente for usar as coisas. Porque aqui a gente precisa deixar claro o que está acontecendo. Me mostre um exemplo onde eu não tirei essas parênteses que você está falando. Você está falando que seria legal apagar certas parênteses, eu não entendi quais você quer que apagamos, ou não? Ao invés de a gente, todos basicamente, ao invés de a gente escrever F, bola G, a gente escreve FG. Mas eu acho que esse é um problema de separar o que é função do que está sendo aplicado na função. Tecnicamente isso podia ser inferido. Um segundo. Dependendo dos tipos, sim, eu gostei da briga, podemos inferir isso, mas continuo sem entender. Você está falando que poderíamos apagar isso? Acho que essa é a terceira vez que temos a mesma briga. Não é também num sentido ruim. Às vezes a gente fala, olha, só tem uma maneira certa para interpretar isso, e nesse caso não vou botar parênteses. Por outro lado, temos um conflito onde a gente decidiu que o espaço associa na esquerda. Então, já que a gente concordou que o espaço associa na esquerda, se houver essa coisa, eu entendo que isso significa essa coisa aqui. E eu sequer tenho a opção para ir procurar, as duas possibilidades são possíveis para eu ver realmente, talvez eu possa inferir a partir do contexto que eu tenho e eliminar uma das duas. Eu não tenho mais essa opção, porque esse acordo que a gente fez aqui obriga que isso significa isso. Então, se eu quisesse falar a outra coisa, que seria a f de g de x, eu não poderia... eu não teria o direito de falar, ok, vamos esquecer um pouco que a gente concordou dessa coisa. Faz sentido? Pode usar, tentar sobrecarregar o mesmo símbolo do espaço, só que com o tipo da composição? Olha, a partir disso, é meio óbvio que daria certo fazer isso. Mas não vamos fazer exatamente porque estamos botando essa coisa na mesa nesse momento. Bem, ok, vou apagar isso aqui. Outras, sim, Isaac. É sobre isso ainda. Espera aí, sobre a ideia de apagar as parênteses? Não, aqui, tipo, por exemplo, no Lean, quando a gente jogou NRG, eles preferiam não colocar o parênteses, porque já era um acordo sintático, né, que associava a esquerda, e o da direita ele colocava o parênteses, obrigatoriamente, para mostrar que era diferente. Essa é meio outra questão, é relacionado com o que Matias falou. Em geral, a gente prefere não botar muitos parênteses.
Se a gente consegue acordos que nos eliminam a obrigação de botar parênteses desnecessárias, gostamos disso, certo? Mas, especialmente quando tem coisas associativas, como era, por exemplo, a associatividade lá, a gente precisou fazer um acordo sobre onde que associa o maisinho, sintático, associatividade sintática. A gente falou, ok, sei lá, associa à esquerda. Mas, quando você vai querer demonstrar que ela é associativa, você ia acabar tendo no teu alvo uma coisa como essa aqui. E é meio chato você precisar lembrar qual foi o acordo que foi feito numa coisa que é realmente associativa. E isso não te ajuda nada, isso nem deixa mais claro para teus olhos qual é o objetivo aqui. Então, mesmo que essa coisa é até intencionalmente a mesma coisa que o x mais y mais e, mesmo nesses casos onde você concordou e essa coisa significa isso, o Lean considera o quê? Eu vou agradar os olhos desse humano lá, que ele não gosta dos parênteses, eu vou mostrar essa coisa assim. É só que para esse caso, os olhos humanos preferem ver isso, porque eu quero saber exatamente o que eu quero mostrar aqui, que eu posso trocar os parênteses. Então, é uns casos meio chatos, onde esse conforto que o Lean vai fazer para ti, para falar, ok, não vou mostrar os parênteses que você não gosta, você queria falar, não, mostre, vai que eu esqueci, eu mentalmente botei as parênteses aqui e estou todo esse tempo tentando ver o que está acontecendo errado, que aconteceu muitas vezes no semestre passado, uns erros foram a partir disso. Você estava vendo isso, você estava tentando substituir, sei lá, você sabia que o y mais e era igual a 0? Estou abrindo um parênteses grande aqui, desculpa. E você queria falar, ok, então eu quero substituir isso por 0. E aí eu falar, pode não tem y mais e aqui. Por quê? Porque você não está vendo que, na verdade, as parênteses simplistas são aqui. Então, tem vezes que as parênteses simplistas ajudam a estar lá para enfatizar e não nos permitem bugarem. Qualquer dúvida que não tenha a ver com parênteses simplistas? Sim, Danilo. Eu achei que tinha entendido, mas acabei me perdendo um pouco na briga do Kivo com o arroba aí e do paralelo que fez foi com a multiplicação. Com o quê? Multiplicação? Aham. É isso, só me perdi. Peraí, tu perdeu? Qual é o paralelo que estou fazendo com multiplicação? Qual é o problema aí? Qual é o problema de falar que isso é apenas um cancelamento? Na multiplicação é escrever o quê? Vamos pensar que todos esses caras são números reais, se eu escrever, sei lá, xy igual xz, eu posso inferir que o y igual a z, e aqui no inferir tem um cuidado, porque isso é válido apenas para certos x. Então, se o x é bom, para todo x bom, eu tenho essa lei nos números. Ok, qual a operação que tem aqui nos números? Multiplicação. E cada bichinho que tem aqui é a mesma coisa. Tipo, são todos numerozinhos. Aqui eu não posso, aqui está quebrando essa metáfora, essa é a nossa briga com o Kival, porque esses dois caras são completamente diferentes, de tipo diferentes. Não estou falando que são distintos. Esse, no meu exemplo aqui, uma função de A para B, esse é um bichinho. Não posso pensar, então, que a situação é tão parecida com aqui, onde estava operando no mesmo conjuntinho, recebendo valores do mesmo conjuntinho. Esses caras também aqui são subbichinhos de A. Esse cara inteiro é um bichinho do B, e esse cara é um bichinho, funções de A para B. Então, tem vários tipos envolvidos aqui que não nos permite pensar que é apenas a situação é tão parecida. Mas a semelhança é tão grande que precisamos investigar para ver se a gente consegue inferir, descobrir algo legal. E espero que vamos conseguir fazer isso, sim. Juliana? Então, aquele arroba ali. Essa? Sim. Sim. No caso, é uma função também? Você pode pensar que tem esse tipo aqui. Como se fosse uma função. Ela pega uma função e ela pega um argumento certo para essa função que ela recebeu como primeiro argumento. Ela retorna, praticamente ela aplica a função que recebeu no argumento e retorna o valor. Ok? Você está abstraindo a ideia de aplicação. Eu gosto de botar essa arroba aqui porque a gente é tão acostumado de nunca ver que acontece algo aqui que a gente nem percebe. A gente escreve, sei lá, f de xy e não percebemos que alguém fez o trabalho aqui, nesse caso, talvez teu sistema lá, pegou essa f, pegou esse parzinho, aplicou a f. Então, quem é esse alguém? É arroba, vamos dizer. Okay? Se eu quero personalizar essa coisa, vai ser arroba. Sim, que bom. Isso aí, no trabalho com programação, seria tipo uma espécie de pré-compilador? Tipo, algo que tivesse um nível acima do
Não, isso seria uma... tem vários nomes, isso talvez você viu um eval. Meio que você está falando, ok, pega esse programinha, ou pega essa função, calcula essa coisa nesse valor e me dê o resultado. Não seria questão de pré-compilar, não. Seria a questão de se tua linguagem te permite ter acesso nessa coisa nativamente, ou se você precisa fazer gambiarras para conseguir isso. Bem, primeiramente vou apagar os diagramas comutativos aqui, que eu vou redesenhar daqui a pouco, infelizmente. Okay. Então, vamos lá. Eu gostaria de falar aqui seria legal então procurar ver... Espera aí um segundo. Essa coisa também vou apagar. Isso também. Bem, eu quero tentar traduzir agora. Como a gente demonstra isso? Vamos lá. Como a gente demonstra isso sendo crianças? Sendo ou crianças ou talvez até adolescentes, em função 1. A lei de cancelamento esquerdo. Não há linha, eu já tenho... ok, vamos dar, ok, certo. Eu já estou aqui. Eu tenho FDA, eu fiz todos os processamentos automáticos, ok? Meu alvo é demonstrar essa coisa, eu tenho que o FDA é igual a FDA linha. Temos, blá, blá, essa coisa eu tenho. O que eu vou fazer agora? Você vai multiplicar ambos pelo inverso de F pela esquerda. Ok. Então, logo, aqui eu gostaria de fazer o que é logo F... Não quero usar F-1 aqui, porque a gente já definiu o que significa F-1 e F-1 significou o quê? A função inversa. E qual é o problema? Essa lei é aplicável para... Quais são os F-bons aqui? As injetivas. Se é para eu falar, ok, eu preciso a inversa aqui, vou acabar perdendo todas as chances que gostaria de cancelar, onde a F não seria objetiva, seria apenas injetiva. Mas a ideia é que realmente apenas injetiva serve aqui. Então, eu não tenho direito de solicitar a inversa da F. Porque eu não tenho as duas, tenho só essa. Mas será que eu consigo solicitar algo que é suficiente? Inversa pela esquerda. Inversa pela esquerda. Vamos chamar ela de FL. Logo, FL aplicada no FDA é igual a FL aplicada no F A'. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu estou esperando que vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. É igual FL, F A'. Logo, me permitem? Só para ficar mais assim, bonito, logo. Eu roubei algum ponto? Sim? No caso, precisa demonstrar qual é a existência dessa. Sim. A pergunta é onde que eu achei essa FL aqui? Porque eu nem introduzi a FL, certo? A ideia, então, era, a partir dos dados que eu tenho, se eu tenho o direito de falar seja FL, de onde para onde? De B para A. Uma L inversa de F. Ou seja, vou apenas traduzir o que significa isso. Tal que FL é tal que faz o que é? FL composta com F. Aqui eu vou botar isso. É igual de A. Sim, só. Ok, obrigado. Ok, essa, eu estou definindo agora, nossa primeira definição da aula, é chamada retração
de f. Se eu tenho uma função de A para B, o que significa retração dessa função? Qualquer L inversa da f. Faz sentido? Não? Ok. E faz sentido a palavra também? Não? Por que não? Eu estou no A, para uns faz. Eu estou no A, eu viajei para o B, e agora quero... esse é o verbo retrair. Quero retrair para o B, para chegar no ponto que exatamente que eu estava. Então, se a gente... Como é? Retroceder. Oh, gostei. Tem briga aí. Como é? Retrair ou retroceder? Retroceder. Vou confiar na autoridade dele. Não? Quê? Mas aí não seria uma retração, seria um retrocesso. Concorda também? Em inglês é retraction. Então, pode ser que realmente essa coisa foi bugamento, anglicismo meu, para traduzir o retraction para retração. Talvez, então, a melhor tradução seria como? Retro? Porque seria muito grande, porque seria retrocedimento, eu acho. Ok, entendemos a ideia? Agora, ok? Agora, se toda essa coisa para funcionar da maneira que estou tentando convencer vocês que funciona, ser injetiva deveria me permitir já a existência de pelo menos uma retração. Vamos chamar assim que é mais fácil. Qual seria o problema se ela não foi injetiva? Como posso desenhar uma não injetiva? Obviamente vou juntar dois caras aleatórios aqui. O candidato que você dizia para o retrocesso. Não todo mundo junto, um segundo, vamos todo mundo pensar. Vamos dizer que tem uma f então aqui que não é injetiva. Qual o problema de solicitar de ter uma retração dela? Tem 1, 2, 3, 4, 5 mãos. É muito mais mães do que mãos. Caio. Tem um andando para 2. Tem mais pessoas que vão responder desse jeito? Imagino que sim. Ou não tem ninguém? Sou sozinho? Caio? É assim, mais ou menos? Tem um problema aqui, parece que você está tentando me convencer que não tem inversa. Tipo, se você inverter as setas, a gente viu até agora, nosso processo de inversão de função foi o quê? Olha para essas setas com bundas, inverta todas essas e olhe para ver se será que essa coisa funciona. Então, você está falando para mim, muito corretamente, que, olha, não tem inversa. Mas se não estou procurando inversa, estou procurando uma retração, que seria um argumento que fica mais perto da retração. Por que essa coisa não poderia ter retração? Equival? Quebra da tecnicidade da Está mais ou menos falando a mesma coisa? Não é que quebra. Porque eu estou procurando funções. Então, esse cara que é problemático aqui, eu não estou falando que ele vai ser mandado para os dois. Para quebrar a retração, preciso lembrar o que significa retração, o que significa essa coisa aqui, e ver qual seria o problema aqui. Carlos? Eu ia falar que você ia ter duas retrações diferentes. Nenhuma seria retração. Tipo, se eu tivesse duas retrações diferentes, seria até de boas. Porque estou falando que a injetividade vai acabar falando, ok, existe retração. Então, existem 50 retrações de boas, certo? Como você compôs, não vai ser identidade mesmo. Não tem como dar... Por que não vai ser a identidade? A retração, vamos dizer que tem uma retração aqui, certo? Ela vai mandar esse cara para algum cara. Não vai mandar para os dois, vou falar, é um problema, ela não pode mandar para os dois. Ela vai precisar fazer uma escolha. Ela vai mandar ou para esse cara ou para esse cara. Não pode mandar para os dois, como todo mundo percebeu, nem seria a função. Mas, sendo retração, significa que ela é uma função, então esse cara precisa ser mandado para algum canto. Pode mandar para algum desses dois caras aqui? É meio óbvio que não. Mas também não pode mandar para nenhum desses caras aqui, se eles são distintos. Porque se ela mandar esse cara, que eu vou chamar agora de B, se eu mandar o B para o A, qual o caminho que vai dar errado aqui? Se eu começar numa linha, atravessar o rio até o B, e agora retroceder, ok? E agora fazer Ctrl Z, ok? Seria isso. Fiz essa coisa aqui, esse passo, eu fiz Ctrl Z, todo mundo entende Ctrl Z, e agora cheguei numa linha. Ou depende de qual foi a escolha. Qualquer escolha que essa retração vai fazer para escolher um dos dois para mandar, se eu não começar no mesmo cara e escolher um dos outros caras que caíram no B, que eu estou supondo que tem, porque estou supondo que ela não é injetiva, então tem um cara que cai, pelo menos dois aqui,
eu vou criar um caminho, eu vou criar uma composição assim, aqui, que não vai ser identidade. Qual seria a composição aqui? Vamos dizer que vamos dizer que a retração mandou o B para o A. Ok? Essa é através da R, que seria a retração da F, foi mandado para lá. Qual é então o caminho que não vai dar certo? Seria o R da F aplicado no A'. Porque isso seria o R do F do A', mas o R do A' é quem? Hã? O R do F do B. Tá certo, não tá? É isso. O R do F... Peraí, o F do A' é quem? É o B? Mas qual é o R de B? O A. Então não é identidade. Então não é retração. Ok. Então percebemos que existe... seria bom fechar esses detalhes. As duas direções injetivas se somente se tem retração. E a gente vai investigar mais ainda esse mundo. Uma coisa legal aqui é que a gente conseguiu caracterizar as injetivas. Um segundo, a gente fez metade do trabalho, certo? Que na verdade o mesmo metade que a gente tinha aqui, quase a mesma metade, não era a mesma metade. Porque aqui era... O que tinha caído na prova, alguém lembra? Cancelável. Aqui não estou falando cancelável, estou falando que é invertível pela esquerda. Ok? Então não é o mesmo trabalho, é parecido. Mas de qualquer forma a gente fez só a direção de... Olha, se ela é injetiva... não, peraí, qual dos dois a gente fez? A gente fez a contrapositiva da outra parte. A gente falou, olha, se ela não é injetiva, ela não tem retração. Esqueçam essa contrapositiva, trabalhem para fazer as duas direções. Se ela é injetiva, tem retração. Se ela tem retração, injetiva. Como grande... Quê? Como é? Na prova já não é assim. Não, porque retração significa invertível pela esquerda. Na prova não era invertível pela esquerda, era cancelável pela esquerda. E vamos voltar para discutir um pouco isso aqui. A gente demonstrou aqui que se ela é invertível pela esquerda, ela é cancelável pela esquerda. Porque quando consultei Caio lá, como poderíamos demonstrar isso, ele falou, me dê um inverso esquerdo dela e eu consigo cancelar. Faz sentido isso? Ok. Mas, também em função 1, espero que vocês lembram pelo menos um ponto onde isso aconteceu, a gente descobriu uns campos onde a gente tinha coisas canceláveis pela esquerda ou canceláveis pela direita, sem ninguém garantir inversos, nem esquerdos, nem direitos. Alguém lembra alguma teoreminha que a gente mostrou em função 1? Coisa bem básica que até quem não estava aqui em função 1 vai entender e concordar que acontece isso. Temos sim, Matias? O cancelamento da multiplicação dos inteiros? Na multiplicação dos inteiros? A gente tinha um cancelamento para quando não tinha um zero envolvido na multiplicação. Eu desconsiderei isso porque eu estava pensando sobre sequer nenhuma restrição. Não, mas faz sentido o que você está falando. Nos naturais, se eu tenho n mais m igual a n mais m', eu posso inferir que o m é igual a m'? Sim. É um teorema que a gente... Isso não foi tão fácil no mundo dos naturais para demonstrar. Quem não lembra isso, quem nunca fez isso, é um exercício muito bom. Demonstrar que essa coisa é válida nos naturais. Se eu estou nos inteiros, essa demonstração, vou fazer o quê? Ok, eu tenho essa coisa, me dê o menos n. O inverso da minha operação, do meu mundo, o que significa inverso de n? Não 1 sobre n, certo? Minha operação aqui é o quê? Mais. Qual seria o inverso de n? O menos, que a gente chama de menos n. Então, como a gente ia andar aqui? Exatamente assim. Me dê um inverso esquerdo de n, pela esquerda vou precisar, vou somar o menos n nos dois aqui pela esquerda, vou associar aqui, já que a minha operação blá blá blá, vou chegar aqui. Mas essa demonstração serve nos inteiros, ela não serve nos naturais. Porque já no primeiro momento que você solicita me dê o oposto, sei lá, o inverso esquerdo do n, os naturais vão falar, não sei dar essa coisa não. Okay? Mas cuidado, a gente já fez esse cuidado, já falei várias vezes aqui. O fato de que uma demonstração cai no mundo não significa que o teorema cai. Nem significa que não cai, certo? Mas, por enquanto, no mundo onde você não tem necessariamente inversos, você não pode falar, então não posso cancelar. Talvez você consiga cancelar. Só que a demonstração vai precisar ser diferente. Fechando um pouco essa parte aqui,
Temos um candidato aqui para caracterização de injetiva e temos mais um candidato que estava na prova lá. O candidato da prova era cancelável pela esquerda, esse candidato novo é invertível pela esquerda. E então vou apagar esse def, porque já que vocês me convenceram que lembram realmente o que significa definição. E eu vou botar uns possíveis caracterizações desses conceitos aqui para verificar e ver se vai dar certo. E agora acontece uma grande maravilha aqui. O que eu vou escrever aqui, a primeira tentativa era o quê? F, E... Como vou escrever isso agora? Tem duas coisas que eu prefiro parametrizar a palavra cancelável. Tanto pela operação, cooperação, composição, também pelo lado. Então seria, não sei se você prefere, L, bolinha cancelável. Ou vocês poderiam botar bolinha cancelável pela esquerda. Ok? E qual foi a outra tentativa que descobrimos hoje? Tem uma retração, só que para falar de uma maneira mais assim, mais... A palavra retração é boa, lembra bem essa coisa. Qual seria uma outra maneira de fazer isso? Sim, tem uma L invertível. Aqui vou botar também uma coisa para verificar. F, E, L, novamente seria aqui, invertível. Normalmente, a operação é mais fortemente implícita no contexto. Então, eu vou escrever aqui L cancelável. L e bem, sim, cancelável. E aqui essa mesma coisa. Seria L, ok, sim, operação essa. Ok? Faz sentido? Dúvidas até agora? Sim. O que seria uma inversa da F, dado que a F é de A para B, sendo uma inversa tanto esquerda... Não, peraí. Não, seria assim, né? De B para A. Ok. Certo? Faz sentido? Ok. Outra dúvida? Ok, sim? Tem, então, que L cancelável é equivalente a... Não temos nada disso. Nem isso, nem isso. Na verdade, o que caiu na prova foi isso. Não foi? Ok, então, para quem fez a prova, já tem um spoiler aqui, que isso é verdade. Eu vou deixar aqui mais umas coisas. No final das contas, quantas coisas tem aqui para demonstrar? 2 e 2. Ok? São 2 direções. Eu espero que é óbvio que se eu perguntar se essa coisa é válida e você achar que essa direção não é garantida, vocês precisam verificar a outra também. Tecnicamente não, mas vamos lembrar o que significa estudar matemática, né? E agora, uma coisa legal que vai nos deixar felizes, quem tem toques matemáticos, é que temos um bom palpite sobre como definir subjetiva também. Qual o palpite óbvio aqui? Sim, vou mudar absolutamente nada e satisfazer todos os meus toques, talvez, é uma forma bem legal. Agora, se alguma dessas equivalências, alguma dessas setinhas, que aqui tem 2, tem 8 setinhas. Se alguma dessas setinhas quebrar, faz sentido que isso vai falar para a gente, ok, então melhor considerar essa caracterização, ou melhor considerar essa caracterização. Ok? Tem umas aqui que a gente praticamente demonstrou já. Alguém consegue ver qual é? Qual é? Oh, não, sem a prova. Sem a prova. Hoje, nessa aula, a gente matamos 2 aqui já. A da LFL cancelável é da direita para a esquerda da... Sim. E isso não seria também matável da mesma maneira ou não?
Talvez sim, talvez não. Ok. Em geral, faz sentido que se eu tenho inversos, eu posso usar eles para cancelar. O contrário não é garantido, e um exemplo bom é aqui. Eu tenho um cancelamento aqui, e sei que não é apenas que preciso pensar mais para ver como que eu vou achar um inverso. Eu sei que não tem inversos. Qual é o inverso de 5 nos naturais? O mais inverso de 5, que deveria ser o menos 5, mas não tem aqui. Então eu já sei aqui que tem um problema. Sim. Você podia explicar de novo qual que é a diferença do F e L, no caso da inversa, para o F-1? Para o F-1. O F-, a inversa oficial, que não tem decorações no nome dela, ela tem duas obrigações. Ela precisa satisfazer tanto essa coisa aqui, quanto no outro lado. Precisa ser inversa esquerda e inversa direita também. Faz sentido? Por isso a gente chama ela de apenas inversa. Mas, ok, vamos ver uma coisa aqui. O mesmo desenho que tem aqui, vou esquecer isso. Vamos dizer que agora não estou procurando inversas esquerdas disso, que eu estava procurando antes. Estou procurando inversas direitas. De onde para onde seria uma inversa direita aqui? De B para A, muito bem. Vou trocar a cor aqui, vai ser azul, ok? E agora vou falar também qual é o nome dela. Porque elas têm os apelidos, né? L inversa tem o apelido de retração, que faz sentido, porque você andou para lá e agora retrou, ok. Você retrou para cá, ok? E você chegou onde você começou. Aqui seria o processo contrário. Você começou lá, você fez para cá e agora você está indo de volta para lá e a ideia seria sim. Então, tecnicamente, essa S que eu estou procurando aqui seria uma... Se eu tenho F aqui, e esse é R inversa da F, o que ela precisa satisfazer? Um segundo, preciso espaço aqui porque não dá. Eu vou apagar essa coisa aqui toda. Estamos ok com essa ideia de porque a partir do cancelamento consigo... Desculpa, porque a partir dos inversos consigo cancelar. Ok, temos espaço aqui. Ainda estou na parêntese. Toda essa conversa foi a partir da pergunta da Juliana, que a gente está vendo que a outra coisa é falar apenas inversa, que precisa fazer duas coisas. Outra coisa é falar que é inversa só pela esquerda, que é a retração. E agora vamos o que seria inversa pela direita. Então, vamos destacar isso. É uma R inversa de F. E nesse caso eu vou chamar ela de FR1 aqui. Certo? Mas o tipo dela é o mesmo. É de B para A. Certo? Então, qualquer inversa, sendo esquerda, direita, oficial, geral, sempre vai ter domínio com domínio invertidos da original. Então, o que ela precisa satisfazer aqui? Muito bem. A F composta, agora, ela, ficando no lado direito da F, precisa dar o quê? Dá de B, certo? E como falei, a maioria das vezes eu quero emitir todos esses detalhes, as bolinhas, as aplicações, as decorações da entidade. Então, no final das contas, aqui eu gostaria de falar o FR igual a 1. E aqui eu gostaria de falar que a FLF é igual a 1. Só que, cuidado, S1 não é S1. E por isso não seria certo escrever, não seria muito certo escrever isso. Ok? Faz sentido? Porque, enfim. Ok, vou vagar isso aqui. E chamamos essa coisa de eu chamo secção, mas o certo, ou em português, pelo menos do Brasil, o certo é sem esse segue. Em inglês é section e retraction. Então aqui, na verdade, na minha cabeça seria retração também. Enfim, seção, retração são apenas apelidos de R inversa, L inversa. E eu quero ver aqui se eu posso definir uma seção. Para definir uma seção, eu preciso decidir para cada um desses caras para onde que eu vou mandar. Façam isso.
Já tem pessoas que acham que dá, talvez tenha alguém que acha que não dá. Então, qual seria, vamos dar os nomes para eles. B, U, V, esse seria o A, ou a linha, e sugestões, X, Y, não, A, P, que é. A pergunta é, como que vou definir uma S? Para definir uma S, o que eu tenho como minha obrigação? Muitas sugestões aqui. Calma, preciso saber qual é o domínio dela, qual é o codomínio dela. É mais uma coisa, que são muitas coisas. O domínio dela é o B, o codomínio dela é A. Tudo de boas. Qual outra coisa? Como responder a todas as possíveis perguntas, certo? Então, eu preciso falar que, olha, o B vai para eu preciso decidir, ou vai para preciso decidir, e o V preciso decidir. Então, tenho 3 respostas para responder aqui. Eu quero definir essa S aqui, de tal forma que ela vai ser uma seção, ou seja, de tal forma que ela vai ser uma R inversa da F. Ou seja, de tal forma que se você começar aqui, passar a partir da azul para o mundo do A, e depois fazer atravessar a F, você vai chegar na mesma coisa. Para onde eu vou mandar a B? Tem umas pessoas que falaram A, outras falaram a linha. Para onde eu vou mandar a U? Todo mundo concorda? P, o V? Que é? Quem dos dois aqui dá certo? Os dois. Ok. Ou seja, tenho seções aqui, não como retrações não tinha nenhuma. Aqui tenho seções, tenho até 2 e nenhum problema, melhor ainda. Posso pensar que ela o que eu quis dizer aqui? Posso pensar que ela é muito subjetiva, certo? A ideia é subjetiva, significa o quê? Ela tem seções. Tem ainda mais seções, ela é ainda mais subjetiva. Faz sentido mais isso? Qual é a obrigação que estava pensando até agora do que significa subjetiva? Conseguiu cobrir todo esse B, certo? Cobriu muito, certo? Porque até 2 caras caíram em cima do mesmo cara aqui, então isso significa que já tenho mais que uma seção aqui. E isso significa também que se eu adicionar um carinha aqui, e se todo esse papo aqui que a gente tem nessa aula é para ser correto, significa que vou ter um problema agora para decidir, para criar uma seção, para definir uma seção. Seria um problema ou não? Vamos ver. Qual o problema? Agora preciso responder mais uma pergunta, certo? Vamos chamar esse cara de W, obviamente. E a pergunta é para onde que vou mandar o W? E eu tenho muitas opções. Tenho 4 opções. Qual o problema? Não posso mandar para nenhum deles, porque na lei que preciso satisfazer, eu começo no B, certo? Então, meu caminho vai começar no W. Assim que eu vou mandar o W para algum dos outros caras que já são ocupados, na minha volta depois chamando a F, eu não vou cair mais no W. Ok? E isso é sucesso, porque a gente está procurando caracterizar a ideia de subjetiva e injetiva a partir dessas ideias novas. E observem que tanto com essa coisa... na verdade, sobre nessa aula que estou dando neste momento, a gente falou absolutamente nada. Foi só uma prova. E espero a gente conseguir falar isso nessa aula ainda. Vou ver que horas são. Sucesso, sim. Então, sobre essa coisa, não falamos nada. Sobre o que significa cancelável, nessa aula não falei nada. A gente só discutiu invertível aqui. Estou certo ou não? Nem dormi, então me ajudem aqui. Tá certo, ok, obrigado. Então, falta ainda ver esse mundo aqui. Mas, até com a ideia de invertível, eu tenho um certo sucesso, porque eu consegui juntar, se são certas, não sei, mas se são certas todas essas coisas, que pelo menos uma não é, ok, se são certas todas essas coisas, eu vou adicionar isso para quem não estava prestando atenção, eu consegui caracterizar essas coisas, primeiramente, numa maneira uniforme, porque se eu falar, eu pensei nessa coisa aqui, é L invertível, pensa numa coisa parecida, ok, é invertível, óbvia coisa, não tem uma coisa mudança como aquele que me deu os arrepios lá. E além disso, tanto essa quanto essa, não mexem com pontinhos também. Eu consegui, não tem pontinhos aqui.
Ok? Faz sentido? Ok. Isso era para ser também um desafio grande. Se eu estou procurando, mesmo se eu não tenho toque nenhum, se eu quero caracterizar as coisas de injetiva e subjetiva sem mexer com pontos, as minhas definições mexeram com muitos pontos. A primeira entrou no A e pegou 2 pontos lá para falar coisas. A segunda entrou tanto no B para pegar um pontinho, quanto no A para pegar um pontinho. E essa aqui não entra nem no A nem no B. Ela fica de longe e já conseguiu descrever algo. Juliana. Sobre o exemplo do H, me deixa meio confusa porque se tivesse esse H aí, o F... Peraí, tu falou do exemplo do H? Não tem O H. H elemento ali, adicionado no código do B. O W. O W. Parece H? Foi bom. Ok, peraí. Não, talvez pareça lá. Ok. Ok. Sim, agora sim. Ok, bora. Qual sobre... No caso, tipo, se tivesse esse W, aí não existiria uma função, né? FL. Uma função o quê? FL, na verdade. Peraí, FL, ou seja, inversa, eu já sei que não existe, o W não tem nada a ver com isso. É garantido que ela não existe inversa esquerda por quê? Porque ela não é injetiva. A gente já discutiu com as coisas sem sequer olhar para o W. Eu não tenho como conseguir inversa esquerda. Se você atravessar nessa maneira, não tem como voltar onde você chegou, porque algum dos dois vai acabar sendo mandado para outro. Sim. Certo? Agora, a gente está no processo contrário. A gente começa no B, estamos indo para cá, mas a saída é já garantida para ser a F. Agora que estou considerando as inversas direitas. E agora o problema não tem nada a ver com o B, certo? Porque começando de lá, você começou com o B. Ok, você foi mandado para um canto aqui, mas você vai voltar no B. E se você fosse mandado para esse canto aqui, você ia voltar de novo para o B. Isso não tem problema nenhum. O problema é o W. Porque começando lá, você vai acabar caindo em algum deles. Em qualquer um deles que você vai cair, quando você vai aplicar a F, você não vai chegar no W de novo. Então, esse é o ponto, tipo, se a gente aplicar essa função do W, na minha cabeça não faz sentido aplicar no W porque... A função é S. E a gente está procurando ver se conseguimos definir uma S que tem essa propriedade. E a gente está descobrindo que não tem como. E o problema é que para qualquer possível resposta aqui tem 4 respostas, certo? Você pode decidir, você está no processo de mandar cada um. Eu já considerei meio óbvio que o B eu vou mandar nos dois, ou vou mandar no P, o V vou mandar no Q. Certo? Por quê? Porque eu preciso satisfazer essa lei, que essa coisa aqui precisa ser a identidade, essa composição. Ok, mas chegou o momento W. Para onde que eu vou mandar o W? Se tua briga é que eu não tenho como definir isso, esse é o ponto. E essa coisa boa. Eu não tenho como definir isso, e eu gosto que não tenha como definir isso, porque essa coisa não é subjetiva. Se eu tivesse como definir uma seção aqui, não valeria nada a pena aqui do que a gente está fazendo para falar, eu achei uma coisa para caracterizar subjetivas. E ainda estamos com esse mundo de invertíveis e esse mundo que nem falamos nada ainda, para ver qual seria talvez uma melhor opção aqui. Outra briga, dúvida sim, Caio. A FR só ia ser de fato... A quem? A FR só ia ser de fato útil, no caso cancelável, de uma F de A para A, né? Tu falou cancelável, por que você está falando cancelável? A gente Não cancelável, mas... Porque a ideia seria... Um segundo, para ter chances de uma coisa ser F inversa de F, ela precisa ser de B para A. Se ela nem é de B para A, esqueça. Não, mas no caso ela só seria útil para uma F nesse caso se a F fosse de A para A. Eu estava até... De A para A? É. Não, por quê? Não, eu não entendi essa... Vamos lá, é porque quando a gente estava... Um segundo. Pense aqui que tem pessoas e aqui tem cidades que nasceram, certo? E eu tenho aqui uma cidade que ninguém nasceu. Ok, faz sentido falar então que não consigo uma seção. O que seria a seção? Mandar associar para cada cidade uma pessoa. Pode ter várias pessoas que nasceram na mesma cidade. Eu estou procurando associar para uma pessoa uma cidade fantasma que ninguém nasceu lá. Eu vou precisar escolher um deles. Assim que eu vou associar a cidade fantasma para Caio, certo? Eu vou completar o caminho. Cidade fantasma, Caio no Caio. Agora eu vou aplicar a F.
Vou perguntar em qual cidade nasceu Caio, sei lá, nasceu Natal. Pronto, não é essa, eu não tenho como fazer isso. Mas o que criou o problema não é que esse conjunto é diferente, é que foi subjetiva. Se eu esquecer, se eu apagar a cidade fantasma daqui, eu tenho como definir essa S, mesmo com conjuntos que não tem nada a ver um com o outro. É outra coisa que eu queria falar. Eu tenho bugado porque naquela hora que a gente tecnicamente cancelou a F pela esquerda, que foi FDA igual a FDA linha. Mas foi aqui. Exatamente. Uhum. Aí quando foi fazer a F, eu estava pensando do mesmo jeito, só que ia dar um type erro porque se E você assim, achar por a isso, F do lado, mas você poderia resolver isso, porque um momento aqui, como você cancelou? Você falou, me dê o inverso esquerdo, e eu vou aplicar nos dois lados. 3 pontinhos, o que falta? buguei. Eu vou aplicar nos dois lados pela esquerda. E agora tudo deu certo. Agora que você pegou, solicitou, você falou, me deu o inverso direito, você não vai aplicar pela esquerda o inverso direito, nem vai funcionar, vai ter type error. Você vai aplicar pelo lado direito. Tá, vamos fazer. Você vai ter, qual era a notação que eu tinha aqui? Alguém lembra? Eu acho que tinha F de... Ah, ok, um segundo. Então, eu acho que o problema que você está percebendo aqui tem a ver com a próxima coisa que eu quero falar. Porque ainda está faltando uma coisa estranha, que estamos misturando aplicações e composições. É sobre isso que quero falar. Então, acho que isso vai resolver a tua dúvida. Ok, mas tudo isso tem a ver com essa parte, que a gente viu só na prova ainda, não nessa aula. Ok, vamos lá. Outras dúvidas sobre a parte do mundo dos invertíveis? Pela esquerda, pela direita, retrações, seções, tudo mais. Não, ok, beleza. Agora vamos botar na mesa o elefante da sala, que é que estamos confundindo arrobas com bolinhas, ok? E se a gente não achar uma maneira legal para justificar essas confusões, significa que tudo que a gente está fazendo aqui foi só uma trollagem, que poderia ter sido, mas não foi. Então, vamos lá. Pronto. No final das contas, para ter o direito de falar que essa coisa era cancelável, eu deveria ter f de g de h, f de g igual f de h, implica g de h, g igual a h, onde essas coisas agora são o mesmo tipo de coisas. E nesse caso aqui tenho composição, e aqui tenho só o mesmo tipo de coisa, funçãozinhas todas. Vamos tentar perceber algo aqui. Nosso amigo que gosta muito de pontinhos, ele gosta de falar para todo azinho no azão, algo acontece. Um FIDA da vida. Ok? E ele não tem nenhum problema com isso, ele gosta dos pontinhos, ele quer falar que todos os membros aqui fazem algo e blá blá blá, está de boas. Ok? Aqui o A, o azão, e com essa coisa que ele fez, o que ele está considerando? Como é? Um segundo, porque tecnicamente ele não fez nada aqui, ele só afirmou, então vou apagar isso. Ele gosta de trabalhar de pontinhos, e vamos dizer que ele tem um conjuntinho habitado lá, ele vai querer pegar um pontinho no A. Então o que ele fez aqui? Ele escolheu um cara aqui e chamou de A. Que tipo de coisa é o Azinho? O Azinho é de tipo A, vamos dizer assim, pertence no A. Vamos dizer, ele é de tipo A. Alguém tem alguma... Para alguém é estranho o que eu estou falando aqui? Ok. Esse cara gosta de trabalhar com pontinhos. Vamos dizer que eu não quero ver essas coisas aqui, mas se eu quero falar algo equivalente com ele. Parece bem impossível, porque ele explicitamente pegou um pontinho no A, então tem nas mãos dele algo do tipo A, que é um pontinho do A. E se eu quero evitar pontinhos, parece que pelo menos esse passo eu vou precisar pular, ver depois o que ele fez e tentar adivinhar uma coisa equivalente a isso. Mas se eu quero já nesse ponto fazer algo, é uma forma
que para cada pontinho que ele tem nas mãos dele, eu vou ter o que nas minhas mãos? Uma função. Eu gosto de funções, no final das contas, quando a gente sai dos pontinhos, a gente está vendo essas setas entre as florestas e a gente está mexendo com setas. Então, no final das contas, eu vou procurar aqui, falar, ok, você pegou o teu pontinho, eu vou pegar uma função. E essa função que eu vou pegar vai corresponder de uma maneira fiel no teu pontinho. E o que significa fiel? Significa que nem teu pontinho vai te permitir fazer coisas, nem minha função vai ter lixo, vai ter mais informação do que você tem. Eu quero excluir as duas possibilidades ruins. E isso vai me justificar a minha opinião que, olha, trabalha com pontinhos, eu trabalho com setas, vai ser de boas. Não vou ter mais informação, nem você vai ter mais informação. Inclusive, se for estar num lado melhor, se a gente entendeu todas as vantagens de point free, mas isso é, podemos dizer que isso o cara vai negar como questão de gosto. Ok, beleza. A pergunta é o que eu poderia fazer aqui. Então, vou falar também sério. Não posso pegar pontinhos, proibido. Eu quero pegar, então, uma função. E a ideia é que a minha função precisa corresponder na coisa que ele pegou lá. Qual seria uma... Quero ideias, chutes. Tem uma mão, 2, 3, 4. Confusão, 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 para N-4. Ok. Carlos. Sim. Peraí, o que você escreveu aqui? Confusão. Qual? Não sei exatamente. Tu está falando F, é isso? Isso. Ok. Primeira observação positiva. A resposta de Carlos tem type correto, não tem type error. Porque estava com medo, em geral, quando eu pergunto isso, várias coisas de type error. Por que não tem type error? Esse cara aqui, pegou um arbitrário membro do A. Um arbitrário ponto. Pontinho. Onde mora esse pontinho? Pontinho do A. Beleza. O que Carlos fez? Pegou um arbitrário, não ponto, um arbitrário é a função. Como? Me dê qualquer uma das funções que tem de Abraão. Então, essa coisa, primeiramente, compila. Segundamente, tem o type certo. Não de questão do A para A é o certo, mas ele só pegou uma arbitrária função. Ok? Mas tem um probleminha aqui, para satisfazer o ponto que queria falar. Quanta informação ele tem? Pensa que as relações naturais. No objeto que ele tem nas mãos dele, ele pode perguntar o que é, praticamente, se ele só tem um natural. Qual a única pergunta que ele vai fazer para o natural? Se é igual a 0 igual. Esse é o 2? Esse é o 2? É porque são os elementos... Tecnicamente, ok, vamos pensar. Tecnicamente, especialmente para quem estudou os naturais bem, como tipo de dados indutivos, a pergunta oficial que você tem é você é 0 ou de quem sucessor você é. Essas são as duas perguntas que você pode fazer para o natural. Se a gente lembrar os construtores naturais, é o 0 ou o sucessor, só que o sucessor aqui tem um natural, blá blá. Mas, efetivamente, a informação que você pode extrair a partir disso é qual? Quem é tu? Quem és tu? Certo? Eu sou 42. Ok. Essa é a única pergunta que você... Então, você tem uma informação de quem é efetivamente o natural. Por outro lado, se você pegar aqui uma função, você pode... E se o A tem bastante membros, pensa que o A são os naturais. Então, no meu exemplo, eram naturais. Você tem muita informação nessa F. Você pode perguntar, para o 5, você responde o quê? Responde o 9. Ok. Para o 2, você responde o quê? Aqui, então, o problema aqui é que esse cara tem uma informação bem concreta. Eu sou o 5. Aqui você tem um bocado de informações. Não poder fazer um tal aqui. É isso que queremos evitar. Esse tal que seria o quê? Como você vai falar esse tal que é sem mexer com pontinhos? Inclusive, não apenas que você não tem pontinhos, um segundo, não apenas que você não tem pontinhos e por isso você não pode falar tal que manda, sei lá, todo mundo no azinho, ou sei lá o que. Você nem tem acesso no azinho, certo? O azinho foi dele. A gente quer trabalhar de uma maneira aqui e a gente não tem acesso no escopo dele. Matias, qual foi a tua ideia? Não, então, eu estava com duas, uma acabou de cair e a outra seria... Peraí, não. Quero discutir aquela que caiu. A constante? A constante. Ok, qual seria o problema então aqui? A gente teria que pegar um certo A para ser a constante desse A. E esse é um pontinho. A gente deveria usar... isso não é exatamente um problema. Mas podemos pensar que essa resolução também tem uma informação meio
Tá, vamos, não caiu, por o motivo que você falou, não. Tem então uma alternativa aqui, falar, ok, seja K de A para A, uma função constante. Mas peraí, isso não é roubo, não? Por que é roubo? Porque na definição do constante ela usa pontinhos. Muito bem. Aqui, para falar isso, o que é constante? Ok, blá, blá, pontinhos. Queremos basear tudo que a gente vai fazer a partir dessas duas coisas. Tipo, ok, a gente mexeu, sujou as mãos para trabalhar com essas coisas aqui. A partir disso, não queremos sujar mais as mãos. Outras ideias aqui, você falou que tem uma que não caiu. Qual era? Então, eu estava pensando na identidade do A. Qual o problema? Ela só vai cair por outro motivo. Se eu falar seja, nem preciso falar seja, certo? Eu já tenho a identidade A. E isso já deveria mostrar que é meio estranho essa coisa ser equivalente com essa, porque o cara declarou, ele tem um concreto natural nos membros dele, estou pensando novamente que são os naturais, e eu estou pensando na identidade. Ele vai extrair a informação que ele quer. Quem é você? 42. Ok, beleza. Como você vai extrair a informação equivalente dessa? Como é? Mas você não sabe o 42. Se você soubesse o 42, você não precisaria fazer tudo isso. Juliana? Eu ia perguntar se dava para usar alguma coisa tipo a alma da função. Não, estou viajando demais. Espera aí, um segundo. Essa metáfora que eu falei de almas, não sei qual das duas você está falando. Se você está falando do gráfico dela, tipo a entrada e saída, o lambdazinho que a gente usou, o que significaria seja essa coisa lambdazinho? Você precisa falar qual seria o tipo disso. Se é função, você precisa falar, talvez, você escolher qual o tipo dela. Mas, que bom. Eu pensei numa função constante, só que ela não recebe um cara específico. Seria tipo o F, a composição do conjunto da... Espera aí, já tem aqui duas tentativas que caíram, certo? Essa caiu, essa caiu. Seria qual a terceira? Seria? acho que K, bola, F. Eu pensei numa coisa assim. Não, espera aí, um segundo. Isso tem muitos problemas. Por quê? Não. Tem pior que isso. Tem coisas não declaradas. Quem é F, quem é K? Seria... Você nunca vai, um segundo, você nunca vai declarar uma composição de coisas pelo mesmo motivo que você nunca vai declarar na sua programação, vamos considerar esse inteiro. Assim que você tem inteiro x e inteiro y, o fato que a soma é binária, blá, blá, garanta que x mais y é inteiro. Esqueça isso. Se você quer utilizar a composição, declare a k e a f componíveis na ordem certa, e isso já vai te dar acesso no COF, sem você nunca definir isso. Você nem pode, nem deve. É de graça obrigatoriamente, certo? Seria parecido se você falar, ok, você tem um x e um y que você não sabe os valores deles, é você tentar falar seja x mais y igual a 5. Não. Você defina mais em uma linha, se você quiser uma nova outra coisa. A soma já é definida e o x mais y já tem um significado. Então, por isso não faria sentido seja COF. Posso completar a ideia? Sim, qual é? Seja K e F as que estão lá em cima, K de A para Peraí, a K é de onde para onde? A para A E a F? também. Nossa, Só ok. que a K ela é uma função constante. Tá ok. Opa. E a Não, F, mas temos o mesmo problema aqui, né? Você está usando essa ideia de constante. Mas aí eu teria a F que iria tipo, ser uma gambiarra para mim resolver esse problema. Tipo, ela que ia ser responsável por jogar os carinhas para mim e eu não ia saber quem era. Eu entendi a gambiarra, eu gostei da gambiarra e é parecida de umas coisas que a gente vai fazer, mas aqui queremos uma coisa bem mais limpa. Carlos? Pode redefinir uma função constante como tipo um zero multiplicativo. Na hora que ele compõe com a f, dá um k toda vez. Não, mas aí você não precisa... Primeiramente, você vai ter o desafio para definir isso sem pontinhos, que acho que tu vai conseguir sem problema nenhum. Mas tu precisaria, nesse caso, verificar que existe sempre essa coisa, que vai dar também um trabalho. E tem uma coisa bem mais simples aqui. Ian? Seja azinho uma função do unit. Ok. Ouch, ok.
do unit, que eu vou chamar de 1 aqui, negrito, para o A. Primeiramente, ninguém vai me ocupar que o azinho é um pontinho, mesmo que eu usei a palavra azinho para ele. Não é um pontinho, não é um habitante de um conjunto assim, eu peguei um conjunto no A. É uma função. Qual o domínio dela? O unit, famoso 1. Que se alguém quer ver como está dentro do unit, dentro tem só um carinha. E o que eu estou declarando aqui é uma função disso para isso. Para meu amigo que gosta de pontos, ele entende bem o que eu estou escrevendo aqui. Para ele, eu acabei de definir o que é uma função, e ele tem o direito de perguntar para mim qual o valor do teu A no único habitante do unit. E eu vou responder, vou chamar essa função para responder, para saber o que é. Ele vai chamar isso, ele vai achar no final das contas o que é? Uma, certo? Então, toda a informação, se eu tenho uma função de 1 para A, que vamos chamar, abusando um pouco a coisa de A, ou assim, para enfatizar, por enquanto vou botar um barrinho aí. Daqui a pouco a gente vai apagar isso, ok? Então, se eu tenho uma função do unit para o A, quanta informação ela carrega mesmo? Só uma. Qual é? A única resposta que ela posso fazer para ela é qual é o teu valor, praticamente. E exatamente a única coisa que eu posso perguntar é assim, quem é você? Então, se eu tenho uma função de 1 para A, eu efetivamente tenho o quê? Eu tenho para onde que tal setinha aponta. Então, assim que ele vai falar aqui, seja A, mas A, efetivamente ele tem o quê? Ele sabe um membro do A. E se ele ver a minha coisa aqui, ele vai falar o quê? No final das contas, eu sei o quê? Um habitante do A. Faz sentido isso? Um segundo, faz sentido isso para todos? Ok. Vamos voltar nessa briga daqui a pouco. Não, peraí. Preciso falar algo mais aqui. Voltando um pouco nessa coisa de cancelável, agora, se houver essa lei que eu já tinha sobre injetiva, será o quê? F de x igual F de y implica x igual a y. Aham. E o que a gente estava falando aqui, para todo x, y, pontinhos do A. Não é isso que a gente está falando? Ok? Então, o que a gente vai substituir aqui? Para todo x, y vai ficar aqui, mas agora o x, y vão ser essas coisas. Faz sentido? Para todo x, y, setinhas, posso pensar que como são seletores. Para todos os seletores de A fazem o quê? Só vão selecionar um membro do A. E o que o cara estava fazendo todo esse tempo, que ele estava escrevendo para todo x, y no A. Ele estava fazendo o quê? Pegando coisinhas no A. Eu estou fazendo o quê? Pegando seletores, fora sem entrar no A, que eles fazem um trabalho sujo de selecionar as coisas do A. Essa coisa é igual a essa, ok? Essa coisa que eu escrevi aqui não é tipo só equivalente. Se a gente entendeu essa ideia que eu falei aqui, é muito perto do que eu tenho aqui. Perto demais. Eu não teria o direito de falar que essa coisa significa cancelável. Por quê? Porque você está usando a aplicação como base? Um segundo. Obrigado por perguntar isso, você me lembrou de uma coisa importante. O que é o espaço aqui? Ok, é composição, mas se eu identificar essas coisas como membrinhos do E, ele serve para a aplicação também. Então, nesse momento, eu espero que estamos apreciando e percebendo que uma coisa que antigamente poderia parecer até type error, se alguém escrever isso, nesse contexto, vocês iam falar o quê? Que ele não entendeu nem o básico do que está acontecendo, ele está compondo uma F com um bichinho A, que não, isso que tem type error, porque o x sequer é uma função, blá blá. Mas se eu perceber que eu posso substituir qualquer pontinho do domínio da F para uma setinha de 1 para o domínio da F, agora isso faz sentido. E isso, inclusive, é igual ao F de x para qualquer F qualquer x. E isso justifica ainda mais que eu posso escrever assim, sem me preocupar de
do que eu estou falando, se eu entendi que, ok, beleza, eu vou mentalmente identificar, se você está pegando pontinhos no A, ok, beleza, eu estou falando dessas coisas aqui. Faz sentido essa briguinha? E agora, coisa importante. Se eu aceitar como lei, como axioma, vamos dizer essas duas coisas aqui. Eu sei que eu já demonstrei mexendo com blá blá, mas eu falei que quero ver o que acontece se eu me afastar e considerar me guiando apenas dessas duas leis aqui. A partir de tudo isso que eu falei, prestem atenção no que acontece aqui. Essa era a definição de quê? Não. Essa aqui era a definição de... Era a definição de composição. O f de g composta com g aplicado no x é o quê? É o f de g de x. Mas se eu aceitar essa bagunça, que não é nada bagunça na verdade aqui, isso não é mais uma definição. Eu não tenho direito de botar outra coisa aqui, se eu entendi isso. Isso é apenas um teorema. Que olha, essa coisa deve ser igual a essa. É um caso especial da lei da associatividade. Se não houver briga aqui, significa que perdi vocês. Precisamos ver uma briga. Não é uma coisa tão natural para engolir aqui. Precisamos pensar um pouco. Eu quero fazer esse pensamento junto com vocês. Ian. Tá, se não é a definição de composição, o que é a nova definição? Ok, muito boa pergunta. É por isso que eu estou falando que nesse ponto eu estou começando a partir do momento onde eu tenho uma composição, uma operação chamada composição, e uma coisa chamada identidade, então forma que essas duas leis são satisfeitas. E estou me perguntando como que eu vou... se eu tenho alguma outra maneira que isso poderia definir essa coisa, essa composição. Aí estou falando, ok, essa composição misteriosa. Ok, se eu aplicar essa composição aqui, e eu aplicar num x, eu não gosto, vamos dizer, daquela definição que todo mundo trabalha, eu gostaria de definir isso para outra maneira. Mas se eu quero satisfazer a associatividade, eu percebo que eu não tenho liberdade de como que eu vou definir isso. E qual outra maneira eu poderia definir isso? Se eu preciso respeitar a sociedade, e se eu entendi essa parte aqui, eu sou obrigado para falar que isso é igual a f de g de x. Porque aqui que tem uma escondida arroba, eu posso substituir por a bolinha, entendendo que x é o pontinho. Essa coisa aqui. E agora a associatividade me obriga